Muito bem, meus amigos, minhas amigas, meus alunos, minhas alunas, como é que estão as coisas? Vamos aqui trazer uma dica para vocês. A ideia aqui é apresentar uma dica de algum tema bem pulsante nos concursos públicos e, por que não dizer, no direito em si. Muito bem, a dica que eu escolhi para nós discutirmos hoje aqui, você conhecer um pouco mais do assunto, é sobre o assunto provas ilícitas e como esse tema é encarado perante a Constituição, perante o direito constitucional. Vamos à dica? Vamos lá? Primeiro vamos ver o que diz o texto da Constituição no seu artigo 5º. Vamos lá. Provas ilícitas e sua abordagem constitucional. Inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Acompanhe comigo. Veja, o texto constitucional é claro, o texto constitucional é taxativo. Não se admite no sistema constitucional brasileiro provas ilícitas. Pronto, só isso bastaria e seria suficiente para você tocar a sua vida sem qualquer dor de cabeça. Mas existe uma coisa chamada ouvir dizer. Existe uma coisa chamada direito, e no direito é uma confusão. As pessoas arrumam uma confusão danada onde não tem confusão. O texto constitucional nesse ponto é absurdamente claro. Repetindo, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Muito bem. Raciocínio claro é, não admito prova ilícita. Aí você olha para mim e diz, professor, aliás, eu não vou nem perguntar a você, eu vou afirmar para você, você vai me dizer se é certo ou errado. Você está no barzinho, 3 horas da manhã, tomando seu suco de laranja com acerola, e aí alguém chega para você e diz, no sistema constitucional brasileiro é inadmissível a utilização de provas ilícitas, vírgula, salvo em algumas hipóteses, ponto. Você vai dizer certo ou vai dizer errado a esta afirmação? Aguardo. 3 segundos. 1, 2, 3. Bem, eu não estou aí do seu lado, mas provavelmente você disse, sussurrou ou pensou que essa afirmação está certa, que é inadmissível a prova obtida por meios ilícitos, salvo em alguns casos. Provavelmente você disse certo para essa afirmação. Obviamente que o seu gabarito está errado. Mas, professor, não é possível a prova ilícita em alguns casos? Exatamente, você acertou. Não é possível a prova ilícita em alguns casos. Não, professor, sério? Em alguns casos a prova ilícita pode ser utilizada, não é isso? Exatamente, não é isso. Não pode ser utilizada em nenhuma hipótese. Mas, professor, não tem uma história a prova ilícita pode ser admitida em legítima defesa? Exatamente, não tem uma história dessa, não tem não. Não tem uma história de que a prova ilícita, quando é a única prova no processo, eu posso utilizá-la? Exatamente, não tem isso. Nada disso. Só para desmistificar, e vou colocar aqui a bomba. Vamos imaginar nessa última hipótese de que a prova ilícita, quando for a única, pode ser utilizada. Imagina que a única prova que você tem num processo é aquela obtida com tortura, uma torturazinha básica, puxou a orelha com alicate, não é isso? Afogamento, saco na cabeça, tudo à la Capitão Nascimento. A única prova é essa. E aí? Você acha que vai ter validade essa prova ou não? Claro que não. Professor, eu não tinha pensado por esse ângulo. Pois é. Se a única prova é essa prova é ilícita. E, consequentemente, não é admitida. E se a única prova é esta do processo, esse processo não vai adiante, ponto final. Vejam, voltando, então em nenhuma hipótese a prova ilícita será admitida. É certo que na teoria geral dos direitos fundamentais, os direitos fundamentais se apresentam como regra em direitos relativos ou relativizáveis dentro do princípio da razoabilidade. Mas com relação à prova, esta não. Com relação à prova, não se admitiu. Em nenhuma hipótese, até hoje, na jurisprudência do STF, nunca se admitiu, em nenhuma hipótese, o abrandamento, a relativização desse princípio de não se admitir a prova ilícita. Ou seja, o STF nunca permitiu o uso da prova ilícita, em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese.
em nenhuma hipótese, pelo menos até o dia que você está assistindo isso, tá ok? Se isso não estiver aí espalhado pela internet e já tivesse sido alterada a jurisprudência, ok? Então, meus amigos, o que é que está de errado, então? Todo raciocínio. E eu vou agora explicar a vocês. Há 3 correntes no mundo sobre prova ilícita. Uma corrente que diz: prova ilícita pode ser admitida em qualquer hipótese, independentemente de como ela foi produzida. E isso é utilizado muito na China, em Cuba, no Brasil, do regime ditatorial. Isso é muito utilizado, qualquer prova. Torturou, vale, não interessa. Torturou, confessou, a confissão vale. Outra corrente, oposta a essa totalmente, diz: as provas ilícitas nunca podem ser admitidas, que é largamente utilizada no mundo inteiro. E uma corrente chamada corrente alemã, que diz que as provas ilícitas podem ser utilizadas desde que a ilicitude praticada seja justificável frente ao que se procura provar. Justificável significa que seja razoável, é aplicando o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Por exemplo, um homicídio está sendo investigado, um furto foi praticado para produzir uma prova. Essa prova é ilícita? É, porque ela foi produzida mediante furto. Mas ela pode ser utilizada? Pode, porque o furto, a pena é branda para provar algo de pena muito mais grave. Esta é a ideia do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, denominado também de teoria alemã. Muito bem. A grande discussão é entre a teoria alemã, ou seja, admitir a prova ilícita dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, ou não admitir de modo algum as provas ilícitas. Porque admitir sempre a prova ilícita, essa corrente, obviamente, deve ser deixada de lado por completo. Muito bem. E no Brasil? No Brasil, a doutrina, obviamente, tem alguns doutrinadores que sustentam o uso da prova ilícita razoavelmente produzida para provar determinados crimes. Ou seja, dentro do princípio da razoabilidade, aplicando a teoria alemã. Existem alguns, principalmente os doutrinadores que são vindos da polícia e os doutrinadores que são vindos do Ministério Público, ou seja, aqueles escritores que têm a sua formação nessas duas carreiras. Mas essa corrente não é admitida. Ou seja, o Brasil não admite, e quando eu falo Brasil, eu estou falando da jurisprudência. Quando eu estou falando da jurisprudência, estou falando da jurisprudência constitucional, que ela está onde? No Supremo Tribunal Federal. E nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal é absolutamente incisivo em não admitir a prova ilícita. Vamos ver essa jurisprudência e depois vamos ver questões de prova. O texto constitucional é claro e taxativo. Ao vedar por completo, isso não são palavras minhas, são palavras do Supremo Tribunal Federal, a utilização por completo, a utilização de provas obtidas por meio ilícito. Assim, não há que se falar em mitigação, ou seja, em relativização. Não há que se falar em abrandamento, ou seja, em razoabilidade, em relativizar, do preceito constitucional que veda o uso de provas ilícitas. Isso não sou eu quem falo, é o agravo do instrumento lá no STF de número 5367 e o recurso extraordinário lá no Supremo de número 251445. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal não admite provas ilícitas. Sério, eu estou em dúvida. Não, você não está em dúvida. É porque você recebeu uma série de informações dizendo que prova ilícita, em alguns casos, é admissível. Ok? Mas não é. Mas não é mesmo. Vamos lá? Continuemos. Gravação de conversa de um dos interlocutores sem a ciência do outro. Você, quando ouviu, leu, estudou em algum lugar que as provas ilícitas, em alguns casos, são admitidas, com certeza o exemplo que você viu, ouviu ou leu foi o exemplo do diálogo sendo gravado por um dos interlocutores sem que o outro tivesse ciência. E ele estava ameaçando. Você ouviu exatamente a seguinte historinha. Você leu exatamente a seguinte historinha. Eu tenho o poder de ler mentes. A sua, por exemplo, eu estou lendo. Você ouviu a seguinte historinha. Que estamos conversando, um diálogo, A e B. Eu estou gravando a nossa conversa. Você não está sabendo. Pronto, gravei. Essa gravação não tem validade, porque sem a ciência de um dos interlocutores, esta prova é ilícita. Foi isso mesmo, professor Zélio, que eu ouvi. Pois é, ok. Aí continua o exemplo. Mas, se nesse diálogo B está ameaçando A, então essa prova ilícita para A
se defender, ela pode ser utilizada. Não foi assim que você ouviu? Foi isso mesmo, professor Zélio, que essa prova eu posso utilizar, porque eu vou usar em defesa própria. Eu vou usar como legítima defesa. Pois é. Eu posso usar essa prova, professor Zélio? Pode. Tá vendo, professor Zélio? É uma prova ilícita admitida. Esse é o equívoco. Não é uma prova ilícita admitida. Explico. Abre um parênteses. Legítima defesa. Vamos falar de legítima defesa para voltarmos para a prova ilícita ou não ilícita. O que é legítima defesa? Segundo o Código Penal, é aquele que, utilizando-se dos meios necessários com a devida moderação, pode repelir a agressão injusta ou iminente, usando até da violência. Então, age em legítima defesa quem, utilizando-se dos meios necessários com a devida moderação, repele a agressão injusta, atual ou iminente. Ok? Isso é legítima defesa. Muito bem. E o que é crime? Crime é uma conduta típica e ilícita. Quando você mata alguém, esse matar alguém é crime? É, professor Zélio. Não necessariamente. Se você matar alguém em legítima defesa, você vai para a cadeia? Não, porque eu agi em legítima defesa. E sabe por que você não vai para a cadeia? Porque matar alguém em legítima defesa não é crime. O que é crime mesmo que eu acabei de definir? É praticar um ato típico e antijurídico. O que é um ato típico? O que é uma conduta típica? É aquilo que está descrito na lei. Descrito na lei está o quê? Matar alguém. Isso é uma conduta típica, que é o primeiro elemento de ser crime. Mas não basta estar previsto na lei matar alguém. Não basta estar previsto na lei roubar alguém, por exemplo. Não é isso? Tecnicamente está lá, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Não basta estar escrito isso. Você tem que ter escrito isso e mais ainda, tem que ser ilícito. Quando você mata alguém, você praticou uma conduta típica? Pratiquei, professor Zélio. Mas, em legítima defesa, você praticou uma ilicitude? Não. Então, para ser crime, tem que ser conduta típica e ilícita. Você matou alguém em legítima defesa, você praticou uma conduta típica? Praticou. Você praticou uma ilicitude? Não praticou. Então, você não praticou crime. Então, todo matar alguém é ilícito? Não. Fechado? Vamos voltar para legítima defesa. Você ouviu falar que aquela prova ilícita, quando produzida em legítima defesa, ela pode ser utilizada, não foi isso? Não foi isso? Foi. Então, você ouviu, repito, que a prova ilícita pode ser utilizada se for em legítima defesa. Esse é o grande equívoco. Na realidade, se foi em legítima defesa, foi ilícito? Não foi não, professor Zélio. Porque legítima defesa tem o poder exatamente de quê? De deixar de ser ilícita. Então, naquela historinha que você ouviu, em que eu estou gravando a nossa conversa, e você sabe o que é que está falando para mim? Eu vou matar você, seu desgraçado. Isso é uma ameaça? É. Eu posso, em legítima defesa, usar esta prova? Posso. Esta prova que vai ser usada por mim, porque eu estou utilizando em legítima defesa, esta prova é lícita ou esta prova é ilícita? Esta prova é lícita. Então não é uma prova ilícita admitida, é uma prova lícita. Zélio dá na mesma. Não, senhor. Lembra lá da Alemanha? Que o sujeito furtou para provar um homicídio? Lembra disso? Ok. Lá, o furto dele é ilícito. E ele vai responder por ele. A prova é ilícita e vai ser utilizada. Tanto a prova é ilícita que ele vai para a cadeia pelo furto. Mas a prova vai ser utilizada porque é razoável utilizá-la. No Brasil, eu usar a gravação é ilícito? Não, não é, professor Zélio. Então pronto, ela não é ilícita. É uma prova lícita. Percebeu? A grande diferença. Isto é a prova ilícita, inadmissível. Vamos lá. Gravação de conversa por um dos interlocutores sem a ciência do outro, que é exatamente a historinha. Nesse sentido, o STF, no recurso extraordinário 212.081 e 251.445, disse: captação por meio de fita magnética de conversa entre presentes, ou seja, a chamada gravação ambiental, é o que estamos falando, por um dos interlocutores vítima de concussão, então ele está sendo vítima de um crime, sem o conhecimento dos demais. Ilicitude da prova excluída, tá vendo? A prova não é ilícita, por caracterizar-se o exercício de legítima defesa de quem a produziu. Volta aqui comigo, tá vendo?
essa prova, esta gravação desta situação aqui do STF, ela vai ser utilizada sim. Por quê? Porque o Supremo disse, não é ilícita a prova. Por isso eu posso utilizá-la. Eu vou dar um exemplo aqui, bem forte. Um dos primeiros casos que foi apreciado nisso foi em relação a um crime absurdo. Eu dou esse exemplo de propósito para você sentir o que é a situação. Era uma acusação contra um dentista de que esse dentista estava praticando abuso sexual contra crianças. E aí, essas crianças depois foram lá e furtaram fotos que comprovavam os abusos, porque o desgraçado ainda por cima fotografava. E essas fotos foram utilizadas como prova no processo. Qual era o raciocínio do delegado, depois do juiz de primeira instância e do tribunal? Era o seguinte, de que aplica o princípio da razoabilidade em que o furto é menor do que aquele crime absurdo, portanto, teoria alemã, eu posso usar essa prova ilícita. Em nenhum momento ele negou que a prova era ilícita. A prova era ilícita, mas pelo princípio da razoabilidade eu vou utilizá-la. Muito bem, foi bater no Supremo Tribunal Federal. E foi nesse caso que o Supremo disse, o quê? Que esta é uma prova ilícita, logo devem ser arrancadas do processo e que, se esta for a única prova do processo, nada poderá ser feito contra este horrendo criminoso. Exatamente, ou seja, a prova é ilícita. Se é ilícita, não pode ser utilizada. Ok? Vamos lá? Continuemos. A fim de que não reste dúvida, abaixo se transcreve a decisão proferida pelo STF, dando conta de completa e absoluta inadmissibilidade das provas ilícitas. Completa e absoluta. Olha só o que disse o Supremo. Assentadas tais premissas, isso é o relator, devo reiterar, na linha de diversas decisões por mim proferidas, aqui foi o ministro Celso Mello, desta corte, que ninguém pode ser denunciado. Ninguém pode ser denunciado. Ninguém pode ser processado. Ninguém pode ser condenado com fundamento em provas ilícitas. Tem alguma dúvida? Creio que não. Mas vamos continuar. Eis que a atividade persecutória, ou seja, de perseguir, ou seja, de investigar, do poder público, também nesse domínio está necessariamente subordinada a estrito observante de parâmetro de caráter ético-jurídico, cuja transgressão só pode importar no contexto emergente de nosso sistema normativo, ou seja, qual vai ser a consequência? Na absoluta ineficácia dos meios probatórios produzidos pelo Estado. Então, se o Estado só tem como prova algo ilícito, não adianta. Eu não vou utilizá-lo. Impõe-se registrar, continua o ministro, até mesmo como fator de expressiva conquista dos direitos instituídos em favor daqueles que sofrem a ação persecutória do Estado, a inquestionável hostilidade do ordenamento constitucional brasileiro às provas ilícitas. Eu não quero de jeito nenhum a prova ilícita, ilegítimas e as provas ilícitas. Aí destaco, mais uma vez, a Constituição da República, por isso mesmo, tornou inadmissíveis no processo as provas inquinadas de ilegitimidade e de ilicitude. Muito bem. Mais recentemente, aqui trago eu, mais recentemente o STF julgou o HC 90.298, onde reafirmou a absoluta impossibilidade de uso da prova ilícita. HC 90.298. Eu cito esses HCs porque se alguém chegar para você e disser que é admitida a prova ilícita, você dá os números. Eu vou dar contar a historinha desse HC aqui. Esse HC, a história foi mais ou menos a seguinte. Ele é um processo que proveio do Superior Tribunal Militar. É um processo em que alguém estava sendo acusado de corrupção. E dinheiro ingressou na conta dele. Os policiais conseguiram o extrato bancário dele sem autorização judicial. Ou seja, não tem validade, a prova é ilícita. E na hora de ouvi-lo, na hora do interrogatório, tentaram puxar dele uma confissão. Ele não confessou. Não, eu nunca recebi nada de ninguém. Não, esse sujeito não conhece, não. E assim foi. Como no interrogatório não tinha mais o que fazer, eles mostraram o extrato. Olha, aqui o extrato. E aí, como é que você me conta isso? Ele, percebendo que a casa tinha caído, falou, confessou tudo. Não, realmente eu recebi isso, tal, de corrupção. Confessou absolutamente tudo. O processo seguiu. Assim, só que tem um detalhe. Aqui houve duas discussões, uma da prova ilícita e outra da prova de derivação. Por quê? No sistema constitucional brasileiro, e isso no mundo inteiro é mais ou menos isso,
se a primeira prova é lícita, eu estou falando lícita, não estou falando ilícita. Se a primeira prova é lícita, a que nasce dela também é lícita. Mas, se a primeira prova é ilícita, a segunda prova também é ilícita. É a chamada ilicitude por derivação. É a chamada teoria do frutos da árvore envenenada. Ou seja, se eu tenho uma primeira prova ilícita e a segunda nasceu dessa primeira, a primeira não vale, não, e a segunda também não vale. Muito bem. Houve a condenação dele em primeiro grau, dizendo que a primeira prova, quebra do sigilo bancário dele, é ilícito. Mas a segunda prova, eu vou utilizá-la. Por quê? Porque é uma confissão. Ok? Muito bem. Foi ao STM, o STM confirmou, dizendo o quê? A segunda prova é derivada da primeira, ok, é ilícita, mas é princípio da razoabilidade. Então, é a única prova, até falou isso, é a única prova, então mantém a condenação. Foi ao STF. O STF, neste HC 90.298, diz, clara, expressa, explicitamente, não. É a única prova do processo, logo, ele está absolvido. Por quê? Porque se a primeira prova era ilícita, a segunda ilícita também é. É a única prova do processo? É. Então, não faço absolutamente mais nada. Ou seja, absolve-se. Se tiver outras provas, investiguem e dê andamento ao processo. Se não, dançou. Foi o que foi julgado. Ok? E na prova, professor Zé? Na prova é a mesma coisa. Vamos lá. Delegado da Polícia Federal. Em se tratando de crimes hediondos, concordam comigo que se tiver de caber, de poder usar uma prova ilícita nos crimes hediondos, aquele tipo de crime que dá uma ideia de maior gravidade, não é isso? Então, se tiver de admitir uma prova ilícita, com certeza será nos crimes hediondos. Em se tratando de crimes hediondos, tem plena aplicação o princípio da proporcionalidade, ou razoabilidade, na valoração da admissibilidade da prova, pois a busca da verdade real tem prevalência constitucional. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui que eu aplico a teoria alemã, ou seja, que na hora de usar as provas, na hora de valorar as provas, eu tenho que ver e aplicar a razoabilidade, a proporcionalidade e mitigar, abrandar a proibição da Constituição de não usar a prova ilícita. Aí ele continua. Disso resultam constantes mitigações, constantes relativizações pelo STF à garantia constitucional, segundo o qual são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo aquilo que eu perguntei lá no início, no barzinho, você tomando suco laranja com acerola. O que é que disse lá no barzinho? As provas ilícitas são inadmissíveis, vírgula, salvo alguns casos. É exatamente isso que a questão está dizendo. As provas ilícitas são inadmissíveis, salvo alguns casos. Então, olha o que ele diz. Em razão de tudo isso que nós contamos, ele diz, daí resulta constantes relativizações, mitigações pelo Supremo, aquela garantia segundo a qual não são admissíveis as provas obtidas por meio ilícito. Ou seja, ele está dizendo que a Constituição prevê que são inadmissíveis as provas ilícitas, mas que isso é relativo. É só isso que está dizendo a questão. Certo ou errado? Errado. Este foi o gabarito e esta é a forma certa de responder. O gabarito não está errado. É este o gabarito dado pelo CESP. O CESP está certíssimo. Vocês vão ver aqui outras questões. Promotor do DF. Sendo, aqui já um tema fora dessa relativização ou não, mas dentro de provas ilícitas. Sendo o silêncio constitucionalmente garantido aos réus, o que é verdade, no processo penal, a condução de extensos e fatigantes interrogatórios com o objetivo de extrair a confissão do acusado pode eivar de ilicitude desta prova, numa visão garantista do processo penal. Certíssimo! Ou seja, o que se discute aqui é o seguinte: você pode exaurir as forças físicas do interrogando só para, com isso, ele ficar até meio abobado e responder o que ele não gostaria de responder? Não pode. Isso é tortura. Existem dois tipos de tortura, física e psicológica. Essa aqui é, no mínimo, uma tortura psicológica. Não pode. Na realidade, isso aqui é uma prova obtida com tortura, tá? Promotor. A vedação da utilização de prova ilícita por derivação encontra-se expresso no texto constitucional? Errado, não está expresso. Aquela história da prova ilícita por derivação que nós falamos aqui, isso é construção doutrinária no primeiro momento, jurisprudencial, e agora, mais recentemente, alterado o Código de Processo Penal, se estabeleceu uma definição da prova ilícita por derivação, tá? Então, gabarito errado.
Vejam, tudo questões registradas de promotor, delegado, tem um de juiz federal aqui. Para a teoria da proporcionalidade adotada na Alemanha, o Estado pode se valer em alguns casos de prova ilícita para fundamentar a condenação a quem tenha praticado, por exemplo, um crime grave. Está vendo aqui? Ou seja, o examinador sabe que ele não pode dizer que no Brasil, em alguns casos, eu posso usar a prova ilícita. Percebeu? E ele diz lá na Alemanha. Está certíssimo. Mas lá na Alemanha. Olha só. Vamos voltar àquela pergunta que eu formulei a você lá no início, no barzinho. Em alguns casos, a prova ilícita não é admitida, mas em alguns casos eu posso usar a prova ilícita, que você falou lá no início que era verdadeiro. Lembra? Essa afirmação é errada. Ok? Agora aqui ele disse exatamente isso, só que lá na Alemanha. Lá na Alemanha o Estado pode se valer em alguns casos de prova ilícita. Pode, lá pode. Para fundamentar a condenação de alguém, desde que tenha praticado, por exemplo, um crime grave. Aquela história que eu falei do furto para provar o roubo. Lá na Alemanha sim, no Brasil não. A inadmissibilidade de prova ilícita pode sofrer limitações. Já está errado, porque nós sabemos que a inadmissibilidade é absoluta, não pode sofrer limitações. Como no caso de violação do direito terceiro, que não o investigado, caso em que a referida prova será admitida. Percebeu aqui? Que neste caso eu vou poder admitir a prova ilícita? Não, não e não. Algumas só pode não. Errado. Promotor deve. Juiz, conforme a orientação do STF, os dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas e em escutas ambientais judicialmente autorizadas para a produção de prova em investigação criminal ou em instrução processual penal, não podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar. Errado, porque pode, tá? Porque está dizendo aqui é que aquilo que é produzido lá no processo criminal não pode ser trazido para o processo disciplinar. Pode, mas vamos ver a questão toda. Contra mesmo as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidas, ou contra outros servidores cujos possíveis ilícitos teriam despontado da colheita desta prova. Errado, porque prova ele está dizendo que a prova produzida no processo criminal não pode ser transferida para o processo administrativo. Errado, porque pode. Juiz federal. Suponha que por determinação judicial tenha sido instalada escuta ambiental no escritório de advocacia de Pedro para apurar sua participação em fatos criminosos apontados em ação penal. Nessa situação hipotética, se essa escuta foi instalada no turno da noite, quando vazio estava o escritório em tela, eventual prova obtida nessa diligência será ilícita por violação ao domicílio, ainda que preenchidos os demais requisitos legais. Errada. Explico. Aqui está em discussão dois temas. Um deles, o que é casa para efeitos de proteção constitucional? O escritório é casa. Esse é um ponto. Ok? E aqui, o que é que se discute? Você sabe que para ingressar na casa de alguém sem o seu consentimento, não é isso? Só flagrante delito, deságio de prestar socorro e durante o dia por ordem judicial. Então, por ordem judicial só durante o dia. A Constituição é clara. Neste caso, no entanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu que se o único modo de produzir aquela prova era entrar com ordem judicial para colocar a escuta ambiental à noite, isso pode acontecer. Está aí, professor Zé, uma prova ilícita admitida. Está aí nada. O Supremo não disse que essa prova é ilícita admitida. O Supremo disse, esta prova, ela é lícita. Eu aplico o princípio da razoabilidade. Ou seja, aqueles investigadores que entraram para fazer a colocação da escuta telefônica, da escuta ambiental durante a noite, eles não praticaram crime de violação do domicílio. Eles estavam agindo licitamente. Ou seja, é possível ingressar na casa de alguém à noite com ordem judicial? Em situações excepcionalíssimas, são, desde que norteado pelo princípio da razoabilidade. Então o Supremo diz, esta prova é lícita. Então aqui está dizendo que, nesse caso, é ilícito, errado. Ok? Conversas telefônicas entre o acusado e seu defensor não podem ser interceptadas. Está certo, não podem. Por quê? Aí já é outra questão, a questão do sigilo profissional. Assim como eu não posso exigir que o padre fale sobre o seu ofício, assim como eu não posso exigir que o jornalista fale sobre o seu ofício, assim como eu não posso exigir que o psicólogo fale sobre coisas confessadas durante o exercício das suas atividades, eu também não posso privar o advogado de ter liberdade com o seu cliente. Portanto, você pode sim ligar para o seu cliente, para o seu advogado e falar à vontade. Se estiver sendo grampeado, esse grampo não poderá ser utilizado porque é prova ilícita, correto? Mas vamos lá.
Conversa telefônica entre acusado e seu defensor não pode ser interceptada, pois o sigilo profissional do advogado, que é garantia do próprio processo penal, próprio processo legal, somente pode ser quebrado quando o advogado estiver envolvido na atividade criminosa. Aí sim. Aqui ele não está como advogado, aqui ele está como criminoso. Percebeu a diferença? Muito bem, meus amigos. Essas são algumas questões, esses são alguns debates trazidos para vocês como uma grande dica sobre as provas ilícitas. Muito cuidado. Muito se ouve, muito se fala, muito se escreve. Mas muita atenção na hora de se estudar e de se escolher o que lê, o que ouve e o que, obviamente, responde na prova. A vocês, boa sorte na próxima prova.